Quantas vezes eu não me peguei trazendo para Deus um checklist? Deus, eu quero isso, preciso disso, me ajuda nisso, me socorre nisso. Ok, tá entregue aqui, né? O checklist é esse. Mas eu não parava para ouvir. Como é que eu ia poder, então, ter essas orações respondidas se eu não parava para ouvir? Oi, gente! Boa tarde! Vamos chegando, hoje é segunda-feira, 12:02, hora então da gente ter aqui nossa conversa, nosso papo, nossa live sobre estar inconformada. Eu quero saber se você, por acaso, tem alguma oração que você faz há muito tempo e você não tem visto essa oração ser respondida. Algo que você tem pedido, algo que você tem buscado, algo que você tem desejado. E você sente que você tem orado tanto por isso, que você tem falado com Deus sobre isso, mas você não tá vendo essa oração ser respondida, você não tá vendo, né, algo se mover ou Deus fazer algo sobre isso que você tem orado. E aí eu quero conversar com você hoje sobre como é que a gente pode estar inconformada com as orações não respondidas. Olha, na minha vida tiveram momentos, épocas que eu passava tempos e tempos achando que aquelas orações não estavam sendo respondidas, tendo esse sentimento de Deus não tá me ouvindo, ou Deus não tá ligando, ou não tá tendo tempo, ou tem mais coisas mais importantes para se preocupar. E algumas dessas orações eram muito lícitas, eram orações sobre temas, né, que eu sabia que Deus queria transformar, né, que Deus queria, que era da vontade dele. Mas mesmo assim, essas orações, elas acabavam não sendo respondidas no tempo que eu queria, da forma que eu queria. E aí isso acaba deixando a gente como um pouco desestimulada, né? Acaba a gente deixando de lado aquela oração, aquele ponto, aquele tema, aquela situação. Às vezes acaba afastando a gente do Senhor, mas, né, não é esse o caminho que Deus quer pra gente. Não é isso que Deus quer, né? Quando a gente sente que uma oração não está sendo respondida, não é deixar de fazer essa oração, não vai ser se afastando do Senhor, não vai ser mudando o tema, né? Deixando para lá, mudando o tópico. Não vai ser dessa forma que nós vamos poder ver essas orações serem correspondidas, serem respondidas por Deus. E aí, tem 3 pontos que eu quero compartilhar com você que ao longo da minha jornada, da minha caminhada, das minhas orações, eu fui percebendo que fazia toda a diferença, né? Para que eu pudesse não me conformar com essas orações não estando sendo respondidas, mas me conformar, né? Para buscar a coisa certa a se fazer. Então, eu quero que você anote esses 3 pontos, porque eu tenho certeza que vai fazer aí, ó, total diferença na sua vida de oração, no seu relacionamento com Deus, principalmente em relação às orações que você tem sentido que não têm sido respondidas e você tem esperado por elas aí há um tempo. Então, primeira coisa que eu quero que você registre, né? Quando você tá aí fazendo uma oração, tem aí algo com o Senhor que você tem conversado, né? Tem falado para Ele, tem pedido, desejado, enfim. Primeira coisa que você precisa fazer quando você sente que essas orações não estão sendo correspondidas é se certifique de que você está parando para ouvir. Sim, se certifique que você está parando para ouvir. Quando a gente tem algo que a gente, né, que nos mobiliza muito, algo que a gente quer muito, algo que a gente deseja muito, algo que a gente busca muito, é muito fácil a gente desviar nossa atenção para isso, né? Então eu quero que o meu marido mude, eu quero que o meu trabalho melhore, eu quero que o meu chefe se transforme, eu quero, né, que meu ambiente de trabalho seja melhor, eu quero que meus filhos sejam tranquilos e obedeçam, eu quero... E é importantíssimo a gente buscar isso em Deus. Mas quando a gente quer muito, a gente está muito focada nisso, a gente acaba, né, deixando de ouvir a Deus. Quantas vezes eu não me peguei trazendo para Deus um checklist?
Deus, eu quero isso, preciso disso, me ajuda nisso, me socorre nisso, traz aquilo, transforma aquilo outro, move essa situação. Ok, tá entregue aqui, né? O checklist é esse. Mas eu não parava para ouvir. Eu não parava para ouvir. E como é que eu ia poder, então, ter essas orações respondidas se eu não parava para ouvir? E aí, lá em Jeremias 33:3, a palavra diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim e eu responderei e lhe direi. Então, sempre que a gente tem algo que a gente está tratando com Deus, orando aí junto com o Senhor, conversando com Ele, a gente precisa lembrar que eu vou colocar diante de Deus, na verdade, todo o meu coração. Mas, mais importante que isso, eu preciso ouvi-lo, né? Ouvi-lo. Na verdade, se a gente parar para pensar no conceito de oração como um relacionamento, eu fico assim pensando, sabe quando você encontra alguém que você admira, que você acha, né, que a história daquela pessoa lhe inspira, que você olha e diz, poxa, como é que essa pessoa, né, consegue fazer isso, chegou até aqui, enfim. Quando você encontra essa pessoa, qual que é a tendência, assim, que você tem? É de falar mais ou de ouvir mais? Eu, particularmente, quero ouvir mais, eu quero saber, né, da vida dessa pessoa, eu quero saber dos hábitos dela, eu quero saber como ela aprendeu tudo aquilo, eu quero ouvir mais, né? Então, se eu sei que o Senhor é aquele que tem, né, a vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida, eu preciso lembrar que eu preciso ouvir mais, né? Que eu preciso ouvir mais. Às vezes a gente tira até um tempo para falar, para colocar muitas coisas diante de Deus, mas o tempo de ouvir, ele é fundamental. Ele é fundamental. Então, se você tá, né, aí incomodada com alguma oração não respondida, eu quero que você a partir de agora fique inconformada, né? Porque o inconformismo, ele move a gente para um lugar diferente. Para um lugar diferente. E diante dessas orações que a gente sente que não estão sendo respondidas, esse lugar diferente começa eu me certificando de que eu tô parando para ouvir. Me certificando, não, eu tô aqui, eu tô buscando de Deus e agora assim, olha, eu tô orando, converso e eu paro para ouvir. E eu tenho parado para escutar. E eu tenho parado para discernir. E eu tenho parado para entender. Eu tenho parado para buscar coisas grandiosas e insondáveis que eu não conheço. Que eu não conheço, mas que estão disponíveis, né? Que estão disponíveis. Então, sempre que você estiver nesse lugar, faz aí esse checklist você. Tô parando para ouvir? Tô demandando tempo com Deus para saber mais dele, entender mais, né? O que ele pensa sobre isso, o que ele vê sobre isso. Porque aí a gente vem para um ponto 2. Um ponto 2 desse tempo com o Senhor, de inconformismo com essas orações que não são respondidas, que é me certificar de que eu tô orando certo. Sim, me certificar de que eu tô orando certo. Eu tô pedindo a coisa certa, eu tô buscando a coisa certa, eu tô buscando de uma perspectiva certa. Qual é que é a motivação do meu coração para essa oração? Então eu preciso me certificar de que eu tô orando certo, né? Não é porque muitas vezes a gente vem e traz uma oração que sai dos nossos lábios, mas que elas não condizem com o que Deus realmente quer pra gente, não condizem com o que a palavra tem pra gente. Então eu preciso parar e pensar, isso que eu tô pedindo certo? Isso que eu tenho tratado com Deus, eu tô fazendo certo? Quantas vezes a gente ora pela transformação do outro sem olhar pra gente, pro nosso coração? E aí eu te pergunto, essa é uma oração certa? Entende? Eu quero sim, eu desejo a transformação do outro e eu intercedo por isso diante de Deus,
sempre. Mas se eu não tô deixando ele fazer nada ali, né? Primeiramente em mim, essa motivação não vai estar correta, né? E aí eu fico ali, teimando naquilo, né? Transforma essa pessoa, mexe nisso aqui, muda aquilo lá. Mas o que é que Deus quer fazer diante da situação que você tá? O que é que Deus quer mover diante das circunstâncias que você tá? O que é que Deus quer transformar diante dos relacionamentos que você tem vivido? Então, olhar para o que a gente tem colocado diante de Deus, como a gente tem colocado diante de Deus, por que a gente tem colocado diante de Deus. Deixa eu colocar aqui para você não esquecer. Então, é importantíssimo, né? Então, como eu tenho colocado diante de Deus minhas orações? Como é que tá? Ai, legal. Ai, como é que tá a motivação do meu coração? Como é que eu tenho colocado isso, né? De que forma eu tenho colocado diante de Deus essas orações? Né? Qual a motivação do meu coração para estar insistindo nessas orações? Qual é a motivação do meu coração? E qual que é a perspectiva de Deus para isso que eu tenho pedido? Então, Deus, eu estou pedindo aqui, olha, eu estou pedindo uma promoção. Qual é a perspectiva de Deus sobre isso? Como é que você acha que Ele quer? Para onde você acha que Ele quer te levar? De que forma? Né? Porque, muitas vezes, a gente pede uma coisa, aquilo que eu falei agora há pouco, a gente está tão focado no que a gente quer, no que a gente está desejando, que são coisas, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes eu espero que nenhum crente fique orando assim, né? Mata ele, destrói, não é isso. Mas as nossas orações, diante do nosso coração, se a gente parar para olhar, vai dizer, não estou pedindo nada de errado, não estou pedindo nada de ruim, não estou desejando, não estou buscando nada, né? Condenável. Mas eu estou deixando de buscar a perspectiva de Deus para isso. Eu estou deixando, né, de observar a motivação do meu coração para isso. E aí eu fico insistindo nessa oração, sem atentar que eu tô indo para um lado e muitas vezes Deus tá aqui, ó, acenando, piscando, fazendo, né, pro outro lado. Então, é fundamental que você possa se certificar, né, diante dessas orações que você não tem visto serem atendidas. Qual que tá sendo aí a motivação do seu coração? E como você tem colocado isso diante de Deus, né? É fundamental que a gente se coloque diante de Deus da forma correta, trazendo verdadeiramente Ele para o centro desse momento de oração, né? Muitas vezes a gente tende a começar nosso tempo de oração com Deus pedindo coisas a Ele, nos queixando, trazendo nossos problemas que são reais, que são lícitos. Jamais vou aqui debater sobre dor. Eu sei que cada pessoa tem, né, a sua questão. Não existe um problema maior do que o outro. Não existe uma dor maior do que a outra. O seu problema, a sua dificuldade, o seu desafio, a sua questão é importante para o Senhor. Esse é o fato. Esse é o fato, né? Então, a gente vai estar lá botando diante dele, sim. Um dia desse eu tava falando com uma pessoa que quebrou algo, né? Quebrou algo dele, muito simples, era uma tampa de uma garrafa. Só que era uma garrafa que eu tinha igual. E aí, eu falei, olha, eu tenho uma tampa dessa igual que eu nem uso. Vou dar pra você, já que você gosta tanto. Procurei, não achei. Eu falei, meu Deus, essa tampa existe. Eu guardei, porque eu não gosto. A garrafa veio com mais de de um modelo de tampa. Eu guardei essa tampa, porque eu não gosto de usar esse modelo de tampa. Então, eu sei que tá em algum lugar. Fiquei procurando. Bem 2 semanas, não apareceu. Quando foi essa semana, do nada, abri um armário, lá estava a tampa. E aí eu falei pra pessoa, digo, olha aqui, achei, né?
E ele falou assim pra mim, ai, que bom, vou receber esse carinho, porque faz parte de eu estar pedindo coisas simples para o meu pai. E aí eu falei, amei isso, é isso, né? Pedindo coisas simples. Então a gente pede sim, e deve sim pedir coisas simples para o nosso pai, as coisas mais complexas para o nosso pai, mas mesmo assim a gente precisa estar sempre atento. Como eu tô orando? Como eu tô pedindo? Como eu tô buscando? Porque o foco da minha oração primeiramente precisa ser Ele, né? Precisa ser Ele. Eu estava aqui lendo um livro sobre oração do Larry Crabb e ele tem uma frase que me tocou muito, que ele fala assim, ó, que sobre orar, né? E ele diz que sobre petição, na verdade. E ele diz, né? A gente precisa receber Deus antes de receber favores dele. Eu preciso primeiro receber Deus para depois receber os favores dele. Porque senão não tem sentido, não é? Não tem sentido, se não fica, sabe o quê? Igual aquele consumo absurdo que tem, né? De moda, digamos assim, que aí eu quero isso aqui porque todo mundo tem, ou porque eu tô desejando muito, aí quando eu tenho já não tô satisfeita, eu já quero outra coisa. E assim, né? Se eu vou só pegando e desejando e buscando favores de Deus, mas sem receber Ele primeiro, essa oração, por mais lícita, por ser algo, né, que você tem convicção de que Deus quer sim para a vida de todos os filhos, ela não vai estar sendo a oração correta. Ela não vai estar sendo a oração correta. Então, eu preciso orar certo. Eu preciso buscar primeiro me relacionar com Deus. Eu preciso buscar conhecê-lo. Eu preciso buscar entendê-lo. Eu preciso buscar ouvir coisas grandiosas e insondáveis que eu não conheço. Porque aí sim, tudo que eu buscar, tudo que eu pedir, tudo que eu colocar diante dele, eu vou ter aí, vou poder dar o meu check aqui no meu checklist, ó. Sim, eu tô pedindo da forma correta. Eu tô pedindo com o meu coração bem intencionado, motivado. Isso aqui tá, sim, né? Dentro do crivo da palavra e do coração do Senhor, para minha vida ou para a vida das pessoas em meu redor ou para a vida da pessoa, né? Eu tô intercedendo por alguém, então isso tá assim dentro do crivo de Deus para a vida dessas pessoas, a minha e de quem me rodeia. E aí eu vou poder sim me certificar disso e dar mais um passo em direção a essa construção com Deus. Então primeiro eu vou lá, poxa, eu tô ouvindo Deus, eu tô parando para ouvir? Tô parando para ouvir. Mas essa oração ainda não tá sendo correspondida, ainda não tá caminhando isso aqui. Então, Deus, eu não tô compreendendo. Então, será que eu tô orando certo? Passo o crivo de novo. Tô orando certo? Como eu tô orando? Qual a minha motivação? Como é que eu tô me achegando a Deus? E aí a gente tem um terceiro ponto, que esse para mim é o que mudou todo na minha vida. Esse terceiro ponto é o que virou toda a chave da minha mente, do meu coração. Esse terceiro ponto é o que me move diariamente. É por isso que eu tô aqui hoje, inclusive, né? É o que me move diariamente. Então, você precisa, diante de orações que você sente que não estão sendo correspondidas, você precisa se certificar de que você está sendo a primeira resposta para essa oração. Você precisa se certificar de que você está sendo a primeira resposta para essa oração. Quantas vezes, gente, a gente ora para mudanças de todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, mas a gente não se mobiliza a gente não se coloca, né? Não se envolve. Veja, Deus, ele não quer, ele pode, poder ele pode, né? Ele pode todas as coisas, mas ele não deseja fazer nada sozinho. Ele não deseja fazer nada sozinho. E mais, quase que a água sai aqui agora, mas vamos lá, o que mais que acontece? Deus não quer fazer nada sozinho, né? Ele até pode, mas ele não quer. E mais, que pra mim é o que mais faz eu me apaixonar por Jesus todos os dias, né? É que ele não quer fazer
nada em sua volta que não comece em você. Que não comece em você. E esse começar em você, né? Porque tudo que Deus gera em nós é bom. Tudo que Deus transforma em nós é bom. Por mais que não seja fácil, simples ou não seja confortável essa transformação, mas quando ela acontece, é bom. É bom, né? Viver de acordo com a palavra, viver de acordo com as promessas, caminhar como, né, Jesus caminhou. É muito bom. É muito bom. E aí eu preciso lembrar disso, né? Eu preciso sempre ser a primeira resposta de oração a essas orações que eu tenho feito ao Senhor. Então, Deus, eu quero uma promoção no meu trabalho. E o que é que eu faço para isso? E como é que eu me posiciono para isso? E como é que eu coopero com você para isso? Eu não posso pedir e colocar isso diante de Deus e me sentar e me acomodar e me conformar. Faz sentido para você? Não podemos. Eu preciso sim, né? Estar me relacionando com Deus, estar buscando nele, estar querendo e desejando aprender mais dele, enquanto eu tô também, né, pedindo para ele, orando, intercedendo por todas as coisas. Deus, como é que eu coopero com você? Como é que eu coopero com você? Gente, quantos anos eu passei orando por algumas transformações, por exemplo, no meu marido? Ai, Deus, transforma isso. Deus, muda isso. Muda o coração dele. Olha isso. Deus, muda o coração dele. Mexe nisso aqui, Senhor. E eu não estava fazendo nada sobre isso. Eu continuava sendo grossa, eu continuava irritada, eu continuava impaciente, mas a minha oração era: Deus, muda o coração dele. Como é que é isso? Até que um belo dia eu falei: caramba, Deus, esse coração aqui não tá mudando nesse aspecto. Poxa vida, tô chateada, tô irritada, tô cansada. E aí Deus olha para você: e o seu coração? E o seu coração? Por que que isso lhe incomoda tanto? Por que que isso dói em você? Por que que isso traz para você essas reações de irritação, de impaciência, de grosseria, Por quê? E aí, uau! E aí eu decidi que eu ia ser a primeira resposta de oração para essa oração. E eu disse: Deus, então vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Para que tudo fosse transformado em minha volta, vamos começar aqui. E ali eu entendi, eu comecei a aprender que em todas as orações, tudo que eu peço para o Senhor, eu preciso ser a primeira resposta. Não é que você vai fazer tudo, né? Não vamos fazer tudo, mas eu preciso ser a primeira resposta em posicionamento, por exemplo. Se eu tô orando por uma transformação, se eu tô orando por algo, né? Deus, traz um avivamento para minha igreja, por exemplo. Traz mais fogo, traz mais de ti. Como é que eu vou ser a primeira resposta de oração? Eu vou buscar mais dele. Eu vou buscar o avivamento na minha vida. Eu vou clamar por mais fogo do Senhor em mim. E aí continuo clamando sim pela minha igreja. E continuarei. Mas preciso ser a primeira resposta de oração. Deus, eu preciso de uma promoção. O que é que eu vou fazer? Eu vou me engajar mais em quê? Com quem que eu vou me comunicar mais? Com quem que eu preciso me relacionar? O que é que eu preciso fazer nesse ambiente, nessa circunstância? Será que eu preciso buscar um curso ou um aperfeiçoamento específico? Será que eu preciso ser mais proativa? Ou será que eu preciso desenvolver alguma habilidade aqui? Quais são meus pontos fortes e pontos fracos? Né? Então, poxa, eu percebo que eu tenho até uma boa comunicação, mas eu não tenho muita habilidade no feedback, por exemplo. Poxa, então eu vou olhar para isso. Eu vou ser a primeira resposta de oração. Né? Então,
sempre que você tiver com orações que não estão sendo respondidas, que você não sente que está vindo, né, a resposta de Deus para você sobre qualquer que seja o aspecto da sua vida, a área da sua vida, para um pouco e faz esse checklist. Olha para esses 3 pontos, né? Como é que está sendo aí para você? Se você está parando para ouvir, se você está orando certo e se você está se colocando como a primeira resposta a essa oração, né? Porque Deus responde as nossas orações de várias formas. Não sei se você também, quando você para ouvir, você está orando certo e você vai começando então a se colocar como primeira resposta de oração para poder perceber a construção de Deus. Quantas respostas de Deus a um pedido seu não foram construídas? Não foi algo que foi assim. Se você parar agora e olhar para trás, algo que Deus moveu na sua vida, você vê, começou aqui. Deus primeiro fez isso, Deus depois fez aquilo, Deus depois fez aquilo outro, até chegarmos aqui. Eu consigo ver claramente quando eu olho para trás. Deus primeiro mexeu aqui, para depois mexer aqui, para depois fazer isso aqui, para depois completar a obra, né? Para depois completar a obra. Então, nessa construção, se eu sei que essa resposta de oração é desejo de Deus, que seja num relacionamento comigo, que seja numa troca, que seja numa parceria, olha que coisa linda, né? E numa parceria que traz primeiro benefícios para mim, porque Ele é bom, nem é porque eu mereço, mas é porque Ele é bom. E Ele sabe que na medida que o nosso coração é transformado, mais a gente vai estar ouvindo, mais a gente vai estar orando certo, né? E mais a gente vai estar se posicionando aí como primeira resposta de oração. E isso faz mover qualquer atmosfera. Isso faz mover qualquer situação, né? Por isso que o meu convite para você aqui, né, é ser inconformada com o que não está bom. Ser inconformada com o que não está se movendo na sua vida. Ser inconformada com o que está te incomodando, o que está trazendo dor, o que está, né, te deixando aí longe do Senhor. Me inconformo para sair desse lugar. Me inconformo para querer diferente, para buscar diferente. E hoje eu tô com essa palavra no meu coração. E me deparar com Jeremias 33:3, né? Que é para ouvir de Deus essas coisas grandiosas e insondáveis que eu não conheço. Que eu não conheço. E eu vou te falar, muitas vezes eu até achei que as respostas, né, o que Deus precisava fazer para mover questões na minha vida eram gigantes. E quando eu me dei conta e quando eu vi, Deus fez coisas tão simples. Ele foi fazendo uma coisa simples aqui, uma coisa simples lá, uma coisa simples acolá e resolveu. E resolveu. Então, quando eu oro certo, eu me posiciono também a partir do coração de Deus sobre qualquer situação. E aí eu vou construindo isso com Ele. Deus, você já transformou isso aqui, né? Deus, então agora vamos transformar isso aqui mais um pouquinho. Para mim foi assim, né? Deus primeiro transformou o meu entendimento. Primeiro coisa foi, caramba, isso aqui, ó, esse jeito de ser, esse temperamento, essa agressividade, essa, né? Isso não é o que Deus quer para minha vida. Esse entendimento para mim já foi a primeira transformação. Eu entendi. E aí eu comecei a me incomodar. Foi o segundo mover de Deus. Eu comecei a me incomodar. Então, quando eu agia daquela forma, eu me incomodava. Quando eu agia daquela forma, eu ficava chateada. Quando eu agia daquela forma, de imediato, eu sabia que eu não estava certa. Foi um segundo passo. E aí, depois, Deus foi transformando o meu coração para que eu pudesse mudar essas respostas. Foi um terceiro passo. E Ele foi mudando meu coração, para que quando viessem as situações eu não respondesse como antes. E outro passo, né? E além de eu não responder, aí vem um quarto passo. Olha só, uma construção.
né? É isso que Deus quer fazer em todas as áreas da nossa vida, em todas as situações, passo a passo, no seu casamento, no seu relacionamento com sua família, no seu relacionamento com seus filhos. Ai, eu escuto de muitas mães, ai, meu filho, minha filha tão, né, mal criados, respondões, ou tão distantes, ou só querem estar no celular, ou só querem estar na TV, ou não interagem, ou não conversam, ou não... Como você vai ser a primeira resposta de oração para o Senhor? Né? Como? O que é que você tem ouvido do Senhor sobre seus filhos? O que é que você tem ouvido dele? Deus, meus filhos estão aí, ó, né? Tão distantes, só querem estar na TV, no celular. E o que é que você tem? E aí, Senhor, o que é que você vê disso? E aí, Pai, como é que você vê isso? E aí, Pai, como é que eu faço isso? E aí eu vou escutar para poder ir para esse lugar certo. E aí eu poder motivar, né? Porque a motivação do nosso coração de mãe, por exemplo, nosso coração de mãe, quando nós exortamos os nossos filhos, corrigimos, quando nós repreendemos, se a motivação do nosso coração não tiver em levá-los mais perto de se tornarem quem Deus os fez para ser, a gente não vai estar bem motivado. Eu vou brigar porque eu tô com raiva, eu vou brigar para descontar meu estresse, eu vou brigar porque eu tô irritada, eu vou brigar porque eu tô me sentindo desrespeitada, eu vou brigar porque eu tô, né? Enfim, sim, 1000 coisas aqui. Falaria a tarde inteira de exemplos. Mas se eu for pro lugar certo, eu vou, né, repreender, educar, corrigir, explicar, ensinar, para que meus filhos, minhas filhas, né, estejam mais perto de se tornarem quem Deus os fez para ser. E isso muda tudo. Muda tudo, né? Você acha que o que mais vai ficar, né? Como é que a gente consegue, né, nessa relação com Deus, ter aí esse trilho alinhado com Ele? É dizendo, Deus, meus filhos estão mal criados, estão isso, estão aquilo outro. Ou dizendo, Deus, como é que eu faço eles chegarem mais perto de quem você fez para ser? Por quê? Por que eles só querem estar no celular? Por que eles só querem estar na TV? Por que tá me respondendo aí faltando com respeito? Como eu faço então eles, né, chegarem mais perto de quem você os fez para ser? E aí eu viro primeira resposta de oração. Né? E aí eu viro primeira resposta de oração. Então, tá feito o convite da semana. Que você esteja inconformada com as orações que você sente que não têm sido respondidas. E que você possa atentar, né? E observar aí com você, se você tá parando para ouvir. Qual que tá sendo a motivação do seu coração? Ou seja, se você tá orando certo. E se você tá sendo a primeira resposta dessas orações aí que você tem feito. Amém? Eu quero que Deus abençoe aí sua semana. Eu oro para que seu entendimento se abra de uma forma sobrenatural nessa semana. E que você possa ver diante dos seus olhos, né? Com muito amor, se sentindo amada, não acusada e não culpada. Mas sentindo, né, esse abrir a partir de um toque de amor do Pai. Que você possa perceber esses posicionamentos e você possa ir para o lugar certo com o Senhor e construir junto com Ele tudo que Ele quer sim moldar e transformar na sua vida para que você viva e desfrute da vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, tá bom? Então, um beijo grande, Deus abençoe sua semana, até segunda!